A África é um continente impregnado de história e mistério. É um lugar incrível onde você nunca sabe o que poderá descobrir a seguir. Enquanto muito do que se encontra na África é cativante e interessante, algumas descobertas são absolutamente perturbadoras e estranhas, algo que você esperaria ver em um filme de terror. Junte-se a nós enquanto mostramos as 20 descobertas mais perturbadoras na África, que ninguém até hoje conseguiu explicar. Descoberta número 20, Homo naledi. O que poderia ser mais incrível do que descobrir uma nova espécie humana? Esses tipos de descobertas têm o poder de mudar a nossa compreensão sobre nós mesmos e nossas origens. Em 2013, uma equipe de exploradores e cientistas aventurou-se nas câmaras escuras de uma caverna localizada no berço da humanidade, na África do Sul, e encontraram uma notável coleção de ossos pertencentes a uma nova espécie de parente humano antiga chamada Homo naledi. Essa espécie humanoide viveu entre 236.300 e 35.000 anos atrás, compartilhando o mundo com nossos ancestrais. O Homo naledi apresenta uma mistura de características humanas e primitivas desconcertantes que contradizem suposições anteriores sobre a evolução humana. O crânio mostra um pequeno volume cerebral de apenas 500 e 610 centímetros cúbicos, comparáveis com os dos chimpanzés. Isso sugere uma cognição limitada, mas os ossos do pulso e da mão de Homo naledi eram especializados para agarrar com precisão, indicando que eles poderiam ter criado e usado ferramentas. Seus ombros também eram modernos, adaptados para alcançar acima da cabeça. Mas, curiosamente, seus dedos eram curvados, adequados para subir em árvores, como os macacos. O cenário mais intrigante é de como esses humanoides alcançariam profundidades tão remotas dentro do sistema de cavernas para acessar a câmara. Para isso, é necessário passar por uma passagem estreita chamada Broto da Morte. Isso teria sido quase impossível para uma espécie primitiva. As vítimas do Homo naledi caíram por acidente e foram colocadas lá ritualisticamente por humanos mais avançados. Sem pistas, suas origens permanecem um mistério para os antropólogos. Esses ancestrais aberrantes apresentam mais perguntas do que respostas, mas desvendar seus segredos promete elucidar com certeza a história da evolução dos seres humanos. Atenção! Antes de continuarmos com o nosso vídeo, quero falar sobre uma coisa muito importante. Bom, Patrícia, agora a gente fala sobre um assunto que mexe com a vida de muita gente. Eu tenho, muita gente que eu conheço também, você também. É ansiosa? Edu, eu confesso que em muitos momentos eu sou ansiosa sim. E uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revelou que essa doença atinge quase 20 milhões de pessoas no nosso país. A boa notícia é que, junto com o tratamento médico, existem outras formas de aliviar a ansiedade. Essa doença está literalmente acabando com as pessoas. São mais de 20 milhões de brasileiros com ansiedade. 90% dessas pessoas hoje estão procurando ajuda urgente e as outras 10% já não estão entre nós. Eu preparei para você um passo a passo para você curar a sua ansiedade e viver sem as dores no peito que você tanto sente. Clique no link abaixo que está na descrição deste vídeo para ver esse passo a passo. Descoberta número 19. O baobá maravilhoso. Você já viu uma árvore com superpoderes? Sim, você ouviu direito. Pode parecer estranho, mas o baobá é um verdadeiro super-herói entre as árvores. Conhecidos por existirem desde a época dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos, essa planta incrível perdura onde poucos outros conseguem. As árvores baobá podem viver até milhares de anos. O mais antigo já registrado foi o baobá panca no Zimbábue, que viveu até os veneráveis 2.450 anos de idade, pontilhando as savanas áridas da África. É uma das árvores mais icônicas e úteis do planeta. O baobá, essa planta colossal, tem perdurado por milhões de anos e fornecido sustento para tribos desde tempos imemoriais. Com um tronco estupendamente grosso, de até 30 metros de diâmetro, que se assemelha a um enorme vegetal plantado de cabeça para baixo por gigantes, o extenso tronco do baobá consiste em 50% de água, permitindo-lhe suportar duras condições de seca.
Os maiores baobás podem crescer novamente depois de ficarem em pé sem folhas durante décadas, quando a chuva regressa. A madeira esponjosa atua como um reservatório de umidade, absorvendo cada gota de chuva para sustentá-lo durante longos períodos de seca. As folhas caem durante a aridez prolongada e crescem novamente quando as condições melhoram, mas o baobá é muito mais do que apenas um enorme tanque de umidade. Suas folhas comestíveis são um vegetal básico. A fruta azeda contém 6 vezes mais vitamina C do que a laranja e sua casca produz fibras resistentes para tecidos e cordas. Até mesmo as sementes produzem óleo de cozinha. Sendo fonte de alimento, água e material em ambientes muitas vezes inóspitos, o baobá merece justamente seu apelido de Árvore da Vida. Descoberta número 18. Pedra Azul Celeste. Em 1990, um mineiro em Serra Leoa tropeçou em uma pedra altamente anômala, diferente de qualquer outra vista antes. Ângelo Pettoni estava explorando a África Ocidental quando descobriu uma pedra preciosa com uma cor azul celeste vibrante. Após testes de datação por carbono, foi descoberto que a pedra curiosa caiu meteoricamente na Terra entre 11.000 e 18.000 anos atrás. Mas, mais notavelmente, a análise de laboratório revelou que a composição da pedra azul celeste era oxigênio puro. Essa composição rica em oxigênio compreendia 77 gemas, junto com vestígios de carbono, silício, cálcio e sódio. Não há processos terrestres conhecidos que produzam uma criação tão exótica. A misteriosa pedra do céu parecia artificial, mas não havia indicações de que fora fabricada. Ela foi escavada em estratos geológicos que datam de mais de 10.000 anos, muito antes de qualquer civilização poder sintetizá-la. Minúsculas amostras disponíveis e meios de formação de sua origem permanecem envoltos em mistério. Talvez uma civilização antiga e inteligente tenha feito isso há muito tempo atrás, com tecnologias que ainda não entendemos. Ou talvez tenha sido formada por si mesma na natureza, devido a algum processo geológico desconhecido. A sua misteriosa composição desafia todos os minerais terrestres convencionais, e a sua descoberta numa antiga camada de rocha implica que a pedra chegou antes da existência dos humanos. Essa combinação aparentemente impossível de características tem confundido os especialistas durante décadas, enquanto podemos apenas admirar a sua beleza estética. Quem sabe se a humanidade um dia poderá desvendar as origens obscuras da pedra azul celeste. Descoberta número 17. Círculos de fadas do deserto. As pastagens áridas da Namíbia são desconcertantes. Nela, há manchas de terra áridas que aparecem como círculos perfeitos, variando de 2 a 20 metros. Essas formações bizarras são conhecidas como círculos de fadas. Vistas do céu, as pastagens da Namíbia estão marcados por mais de 1.800 quilômetros com essas marcas enigmáticas. Por décadas, os círculos enigmáticos incitaram o debate e a admiração entre os estudiosos, mas, até agora, nenhum consenso surgiu sobre quais mecanismos subjacentes poderiam esculpir esses padrões elaborados na dura paisagem do deserto. Uma hipótese de longa data é que isso é o trabalho de cupins para acessar a água de forma mais eficiente. Os círculos de fadas concentrariam o escoamento da chuva em suas bordas, beneficiando a vegetação limítrofe. No entanto, a teoria dos cupins não leva em conta círculos maiores que atingem diâmetros superiores a 20 metros. Explicações alternativas, como competição entre plantas, difusão de gás e elementos radioativos, também se mostraram insatisfatórios. O mistério só se aprofunda quando se avalia o ciclo de vida dos círculos de fadas. As lacunas redondas persistem por 24 a 77 anos antes que as gramíneas os recolonizem novamente. Assim, o que desencadeia esse ciclo rítmico de morte e crescimento ainda permanece desconhecido. Descoberta número 16. Floresta de Pedra de Madagascar. Madagascar
é um país de maravilhas da natureza, onde você pode encontrar animais exóticos, como lêmures e camaleões, que são encontrados apenas nessa ilha. Mas a beleza de Madagascar não se limita às suas criaturas vivas, ela também se orgulha de características geológicas impressionantes, que desafiam a imaginação. Na região do Sudoeste Seco, você pode testemunhar uma floresta majestosa de pedra, onde imponentes pináculos rochosos se erguem do solo como agulhas gigantes. Uma paisagem única e surreal que vai tirar o fôlego de qualquer um. Esses pináculos calcários surgiram ao longo de milhões de anos, esculpidos pela persistente erosão hídrica no clima semiárido da ilha. O formato de calcário dissolvido lembra lâminas de rocha, que se estendem por 70 metros de altura. À distância, os aglomerados de pedra cinza realmente se assemelham a árvores petrificadas, mas de perto, eles apresentam uma figura muito mais sinistra. A floresta de pedra tem desfiladeiros finos e rochas afiadas que parecem retorcidas e ásperas. O labirinto afiado é um lugar seguro para animais raros que vivem apenas ali. Agora, algumas pessoas estão dizendo que há ouro e joias escondidas nesse perigoso labirinto. Caminhar na floresta de pedra é muito arriscado porque os caminhos são confusos e as pedras são pontiagudas. Os perigos mantêm as pessoas afastadas, o que ajuda a proteger os animais e as plantas dessa região, mas ainda há alguns problemas porque as pessoas estão escavando essa região em busca de minerais perto dessa floresta. Assim como o resto da natureza de Madagascar, se isso persistir, a floresta de pedra pode não durar muito tempo por conta da ação humana. Descoberta número 15. A Lâmpada de Dendera. Entre os muitos hieróglifos e relevos esculpidos em estruturas egípcias antigas, uma imagem enigmática adornando a parede de um templo acendeu um debate acirrado: a Lâmpada de Dendera. Essa imagem retrata um estranho objeto semelhante a uma lâmpada que se estende de um pilar de jato sagrado. Alguns teóricos acreditam que isso represente uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios tinham tecnologia de energia avançada. Mas os egiptologistas convencionais argumentam que tem um significado mais esotérico. A imagem controversa aparece no templo de Hathor, em Dendera, ao longo do rio Nilo, ao sul do Cairo. O templo foi construído durante a dinastia Ptolomaica no século I a.C. A cena mostra figuras gesticulando em direção ao pilar Djed, com um objeto bulboso em seu pico. Abaixo dele aparece um arco e, por cima, uma forma de flor de lótus semelhante a um arame e lâmpada. Daí a interpretação de alguns de que isso representa uma configuração de iluminação elétrica, aproveitando o pilar do jato como um canal para canalizar a energia. No entanto, essa noção de eletrificação antiga carece de evidências confiáveis. A egiptologia convencional afirma que o significado religioso enigmático do que está esculpido representaria o seguinte: o pilar Djed simbolizaria a estabilidade e o ápice bulboso representaria o ícone do disco solar do deus Sol, Ra. Dada a dedicação do templo à deusa do céu, Hathor, a imagem provavelmente carrega esse significado astroteológico e não o tecnológico que se é especulado. Descoberta número 14. A Besta Louca. Na selva de Madagascar, uma terra de mistério e maravilhas, uma vez vagou uma criatura tão bizarra e única que foi apelidada de Besta Louca. Esse estranho mamífero viveu há milhões de anos durante o final do período Cretáceo e seus restos mortais só foram descobertos recentemente. Ela foi descoberta pela primeira vez em 1999 por colecionadores de fósseis. Tendo sedimentos datados de mais de 66 milhões de anos atrás, o crânio mostrou que o animal era um mamífero, mas tinha algumas características dentárias estranhas que nunca haviam sido vistas antes. Mais pedaços do esqueleto foram encontrados em 2010, permitindo que os cientistas aprendessem mais sobre o animal que encontraram. A besta louca era do tamanho de um texugo e tinha um longo e estreito corpo com pernas curtas.
O animal também tinha um crânio distinto com focinho curto, com um grande número de buracos na frente. Os cientistas que estudaram a besta louca acreditam que o animal era um mamífero escavador. Os buracos no crânio sugerem que a besta louca tinha um bom olfato, que teria sido útil para encontrar comida no subsolo. As pernas curtas e o corpo longo também sugerem que a besta louca estava bem adaptada para escavar. Os cientistas chamaram oficialmente a besta louca de Adalaterium ui. O nome Adalaterium é uma combinação dos idiomas malgache e grego, que significa louco e besta. Esse nome, sem dúvida, é uma descrição adequada desse bizarro e fascinante mamífero. Descoberta número 13. Câmara escondida na Grande Pirâmide. Construída há mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé surpreendeu o mundo antigo como a estrutura mais alta da Terra e continua cativando as pessoas até hoje, com seus alinhamentos astronômicos e arquitetura engenhosa. Agora, um mistério emergente promete excitar ainda mais os devotos da pirâmide. Em 2017, uma equipe internacional usou partículas subatômicas chamadas muons para escanear a Grande Pirâmide em busca de cavidades ocultas e câmaras. Essas partículas penetraram centenas de metros através da pedra e, surpreendentemente, suas varreduras revelaram um grande espaço até então desconhecido dentro da Grande Pirâmide, medindo mais de 30 metros de comprimento. Os artefatos teriam sido saqueados há muito tempo, mas mesmo um espaço vazio destaca a complexidade oculta na tumba monumental de Khufu. Os teóricos alternativos conjecturam mais radicalmente, sugerindo que a câmara abrigue um propósito oculto, e alguns até especulam que ela abrigaria o mítico Salão de Registros, que, acredita-se, conteria o conhecimento esotérico de Atlântida. Outros propõem que ele esconderia uma máquina alienígena ou portal interdimensional, mas nenhuma evidência científica apoia tal conjectura. Enquanto a verdadeira natureza e propósito da Câmara Oculta permanece incerta, ela exemplifica nosso fascínio eterno pelos mistérios egípcios. Assim, a digitalização não invasiva oferece esperança de desvendarmos mais segredos dentro da Grande Pirâmide, sem danificarmos essa incrível maravilha. Descoberta número 12. Diamantes hexagonais. Quando um asteroide atingiu a África do Sul, há 2 bilhões e 900 milhões de anos, deixou mais do que apenas uma cratera de impacto colossal. Detritos de explosão espalhados pela região continham uma versão desconcertante de diamantes hexagonais, as pedras mais cobiçadas da Terra. Essas gemas naturais exibem uma simetria lindamente estranha de 6 lados, invisível em diamantes convencionais. Em 2018, os pesquisadores confirmaram que esses diamantes geométricos vieram do espaço. A análise química do processo terrestre revelou que eles contêm osbornita, um mineral conhecido exclusivamente por se formar em meteoritos ricos em carbono. Os diamantes hexagonais provavelmente se cristalizaram dentro de um planeta anão na juventude do nosso sistema solar, antes de uma colisão épica há 4 bilhões e 500 mil anos atrás, que os lançou através do espaço. Sobrevivendo à viagem interplanetária, fragmentos do planeta anão estilhaçado caíram na África do Sul. Os diamantes hexadecimais, por estarem dentro dos fragmentos, sobreviveram à entrada na atmosfera da Terra. Enquanto os diamantes padrão se formam sob alta pressão nas profundezas do subsolo, esses extraordinários diamantes espaciais exibem formas indicativas de crescimento rápido de cristais. Apenas amostras muito pequenas dos diamantes hexagonais foram estudados, mas espécimes maiores podem aguardar a descoberta, já que suas origens alienígenas estão provando que a formação de diamantes não está restrita à Terra. Um exame mais minucioso de sua química cósmica promete uma visão sobre o início caótico de nosso sistema solar, quando os mundos foram pulverizados em joias e espalhadas pela galáxia. Descoberta número 11. O dinossauro africano mais antigo.
Essa descoberta é para os fãs do Jurassic Park. A África tem o privilégio de ter o primeiro dinossauro conhecido no continente. Descoberto no norte do Zimbábue, esse diminuto dinossauro teria vagado pelo supercontinente Pangeia durante o início do período Triássico, há mais de 230 milhões de anos. Denominado Imbiresaurus raati, ele fornece um novo vislumbre fundamental do surgimento dos dinossauros na Terra, onde nossa própria espécie eventualmente evoluiu. Desenterrado em 2017, o antigo dinossauro foi identificado a partir de um conjunto quase completo de ossos fossilizados. O dinossauro media cerca de 2 metros de comprimento e apenas 30 centímetros de altura. Embora pequeno para os padrões dos dinossauros, ele era provavelmente um predador de ponta de seu ecossistema. Características evoluídas como sua musculatura alongada indicam que ele era surpreendentemente ágil para seu tamanho. Os paleontólogos classificam o Imbiresaurus como um sauropodomorfo, pertencente à mesma linhagem dos enormes saurópodes de pescoço longo que surgiram mais tarde. Mas sua característica de andar sobre 2 pernas, como seu Neosaurus contemporâneo da Tanzânia, o diferenciou dos saurópodes quadrúpedes posteriores. Esse dinossauro bípede deu origem, posteriormente, a dinossauros bípedes mais ágeis e conhecidos, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. Descoberta número 10. A costa do esqueleto. Ao longo da costa atlântica da Namíbia, encontra-se um reino traiçoeiro conhecido como a Costa do Esqueleto. Ventos fortes, mares perigosos e calor escaldante fazem deste trecho da costa africana um dos lugares mais inóspitos da Terra. A praia está repleta de ossos de baleias naufragados e esqueletos esbranquiçados de focas, que deram origem ao seu apelido sombrio. Surf perigoso, costas rochosas e densos nevoeiros costeiros causaram inúmeros acidentes marítimos ao longo da costa esquelética. Antes da navegação moderna, o mar agitado tornava quase impossível o uso de barcos nessa região, e o deserto inexpressivo não oferecia nenhum vento para aqueles naufragados em terra. Restos fantasmagóricos de navios encalhados ainda cobrem a areia com cascos enferrujados que se desintegram no corrosivo ar salgado. As condições áridas também preservam restos de mamíferos mortos. Durante anos, colônias de focas frequentaram essas ilhas, onde milhares de focas mais antigas eventualmente rastejaram nesse local para morrer. Seus corpos secos apodrecem na praia, deixando cenas horríveis de ossos agrupados. Enormes esqueletos de baleias também aparecem depois de morrerem no mar, criando um cemitério de elefantes que alimenta chacais e hienas. Descoberta número 9. Misterioso monólito de metal. Monólitos misteriosos, vindos direto de um filme de ficção científica, têm surgido em todo o mundo, evocando intrigas e especulações. Tudo começou em agosto de 2020, quando um piloto de helicóptero avistou uma estrutura de metal brilhante incrustada no deserto rochoso de Utah, um retângulo metálico de 3,5 metros de altura, fazendo parecer que os caminhantes de outro mundo mais tarde tropeçaram nele. Objetos estranhos e fotos virais se espalharam rapidamente online e as pessoas não puderam deixar de fazer comparações com os ameaçadores monólitos alienígenas da obra épica de Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, que influenciou a visão sobre a evolução humana. Monólitos imitadores logo apareceram em locais aleatórios por toda a Europa e Ásia, da Holanda à Índia. Cada pilar brilhante provocou teorias de conspiração sobre o seu aparecimento súbito, mas foi um monólito no Congo, em fevereiro de 2021, que causou a maior comoção. Ao contrário dos curiosos europeus, os habitantes congoleses reagiram com medo e suspeita a ele.
Essa estrutura de 3,5 metros de altura marcou a intrusão de forças obscuras potencialmente malignas na sua comunidade, onde as suas fortes superstições levaram a cidade a proteger o monólito até que o seu propósito pudesse ser determinado. Numa reviravolta bizarra, o monólito do Congo foi incendiado por uma multidão enfurecida. Oco por dentro, como uma ilusão de ótica, as únicas pistas deixadas por seu exterior de metal mostram uma moldura vazia que ainda esconde muitas perguntas sem quaisquer respostas concretas sobre o seu construtor ou o seu propósito. Descoberta número 8. Tábuas de pedra núbias. No Vale do Nilo, a nordeste de Khartoum, jazem as ruínas de uma grande civilização perdida na história. O reino de Kush floresceu ali por quase 1000 anos antes de entrar em colapso em 300 depois de Cristo. Arqueólogos escavando a região descobriram incríveis tábuas de pedra preservadas de templos cuxitas inscritas em uma linguagem enigmática que transmite as tradições de uma antiga e outrora poderosa sociedade africana. As ruínas ao redor do Nilo são conhecidas como a Ilha de Meroé, em homenagem à capital dos cuxitas. Essa necrópole serviu de cemitério para reis e nobres cuxitas, antes que os invasores destruíssem os templos e tumbas no século IV depois de Cristo. Apesar da pilhagem ao longo do tempo, as escavações no século XX descobriram um tesouro de tábuas de pedra esculpidas ainda intactas. Essas tábuas foram gravadas com o alfabeto meroítico, o sistema de escrita mais antigo ao sul do Saara. As inscrições fornecem uma janela vital para a história da Núbia, a cultura e os rituais funerários, mas, frustrantemente, a maioria dos textos meroíticos permanecem sem tradução. A língua tem se mostrado extremamente difícil de se decifrar e apenas as esculturas pictóricas em tabuinhas relacionadas a deuses e reis permitem vislumbres da visão de mundo cuxita. Descobrir o código meroítico nos mostraria como essa poderosa civilização prosperou ao lado do Antigo Egito e como ocorreu seu misterioso desaparecimento. Por enquanto, só podemos nos maravilhar com as mensagens transmitidas nas desgastadas pedras núbias. Se um dia desvendarmos seus segredos, descobriremos um importante capítulo da civilização humana, agora reduzido a ruínas. Descoberta número 7. Arte rupestre pré-histórica. Os primeiros exemplos de arte humana adornam paredes de rocha natural dentro de cavernas em toda a África. Essas pinturas elaboradas fornecem janelas impressionantes para mentes pré-históricas e modos de vida há 15.000 anos atrás. Os belos quadros retratam cenas de caça animadas, ricas em vida selvagem que não são mais encontradas nessas regiões. Mas muitos também contêm imagens perturbadoras que continuam a confundir os pesquisadores. Encontrados em sistemas de cavernas remotas, da Namíbia ao Marrocos, a arte rupestre ilustra figuras humanas caçando com lanças e capturando animais como elefantes, rinocerontes, zebras e antílopes. Retratos íntimos mostram feras, agora extintas de perto, com detalhes finos e realistas. Os artistas das cavernas claramente possuíam habilidades de observação agudas, junto com habilidades avançadas de pintura, usando pigmentos vermelhos e marrons. Mas, misturadas com a fauna comum, há criações mais misteriosas, estranhas figuras humanoides que aparecem com características exageradas ou ausentes. Criaturas quiméricas fantásticas também não existem em nenhum lugar do mundo natural conhecido. O propósito aparentemente ritualístico por trás dessas imagens misteriosas permanece inteiramente especulativo até hoje, e seus significados ocultos provavelmente foram perdidos na pré-história. Descoberta número 6. Esferas de Klerksdorp. Entre as anomalias mais bizarras descobertas na Terra estão as desconcertantes esferas de Klerksdorp encontradas em Ottosdal, na África do Sul. Mineralogistas descobriram mais de 200 desses pequenos esferoides com sulcos finos embutidos.
Em depósitos antigos, objetos semelhantes chamados mármores de Moqui são encontrados no oeste dos Estados Unidos. No entanto, as esferas de Klerksdorp são significativamente mais antigas, algumas datando de mais de 3 bilhões de anos. Os geólogos consideram as esferas como formações minerais naturais, embora seus sulcos concêntricos e formato perfeitamente esférico sejam sem precedentes na natureza. Encontrados enterrados ao lado de pedreiras e em depósitos de pirofilita, as esferas variam de meio centímetro a 10 centímetros de diâmetro e são tipicamente acastanhadas ou vermelhas escuras. Muitas apresentam sulcos paralelos circundando as bolas, enquanto algumas exibem reentrâncias em forma de arco. Apesar de suas características anômalas, testes de laboratório nas esferas de Klerksdorp mostram que elas se formaram naturalmente, a partir de processos de intemperismo ao longo de eras. Mas pseudo-historiadores argumentam que constituem evidência de design inteligente por culturas pré-históricas ou mesmo visitantes extraterrestres. Tal conjectura permanece sem fundamento, mas as esferas continuam inspirando teorias bizarras sobre seus desenhos enigmáticos e redondezas não naturais. Descoberta número 5, Corrida de Diamantes. A brilhante descoberta de um potencial depósito de diamantes deixou os garimpeiros sul-africanos em frenesi em junho de 2021. O pastor de gado, Erasmus Jacobs, encontrou uma pedra brilhante incomum em um local aberto e velado fora da vila de Kwalati, na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Pensando ser um cristal de diamante, Jacobs alertou os moradores e uma corrida de diamantes em grande escala logo começou. Enquanto as palavras se espalhavam, 1000 caçadores de fortunas inundaram as pastagens remotas em busca de mais pedras preciosas, na esperança de ficarem ricos. O caos também atraiu golpistas para enriquecimento rápido e negociantes de diamantes. Geólogos finalmente testaram amostras dos diamantes e descobriram que eram, na verdade, cristais de quartzo, que parecem superficialmente semelhantes, mas sem valor monetário comparável. Ainda assim, muitos moradores se recusaram a aceitar a ciência, tendo testemunhado colegas escavadores desenterrando punhados de pedras radiantes. Um homem alegou ter vendido um punhado por cerca de $70 mil a um comerciante de diamantes, que aparentemente não sabia a verdade sobre a pedra. Descoberta número 4. Olho do Saara. Visível do espaço, o olho do Saara destaca-se vividamente em meio às infinitas dunas do deserto ocidental do Saara, com um diâmetro de 40 quilômetros. Essa bizarra estrutura deixou os astronautas perplexos quando foi vista pela primeira vez em órbita na década de 1960. Agora conhecida como a estrutura de Richat, os enormes anéis concêntricos formam um dos marcadores geológicos mais reconhecidos da Terra. Ele fica na desolada região coberta de Tana, na Mauritânia Central. Suas faixas alternadas de luz e escuridão destacam-se nitidamente contra o terreno árido. Apesar de por muito tempo considerada como uma cratera causada por um impacto de asteroide, os cientistas agora entendam que o olho do Saara foi esculpido pela erosão natural ao longo de milhões de anos. A elevação da crosta continental criou primeiro uma formação em cúpula, e à medida que a Terra se projetava para cima, à medida que os milênios passavam, o desgaste causado pelo vento e pela água dissolveram as camadas superiores mais fracas, esculpindo canais circulares. Isso formou continuamente as dramáticas cristas concêntricas do olho. Além disso, à medida que percebeu-se que a rocha mais resistente sofria erosão mais lentamente do que os estratos circundantes, os sedimentos expostos revelaram ter 100 milhões de anos de história geológica, abrangendo a Era Cretácea até os épicos do Eoceno. Os fósseis descobertos na área indicaram também que o Saara era coberto de vegetação e habitada por dinossauros nos tempos antigos, antes que as mudanças climáticas o criassem.
As atuais condições desérticas criaram essa maravilha visível do espaço, sendo o olho do Saara um testemunho das forças poderosas que remodelam continuamente nosso dinâmico planeta. Descoberta número 3. Ferramentas de pedra antigas. Muito antes da invenção dos computadores, carros ou mesmo do fogo, nossos ancestrais usaram pedras simples para moldar seu mundo. Transformaram essas pedras em cortadores, onde embarcaram em uma aventura tecnológica que nunca parou. Na África, o berço da humanidade, arqueólogos desenterraram alguns dos primeiros vestígios dessas antigas ferramentas que datam de milhões de anos. Sua engenhosidade revela a centelha de criatividade que acendeu cedo em nossos parentes hominídeos nas margens do lago Turkana, no Quênia. Sítios arqueológicos testemunharam alguns dos mais antigos atos de fabricação de ferramentas já registrados. Um sítio arqueológico na Cisjordânia expôs ferramentas de 3.300.000 anos atrás. Essas ferramentas incluem núcleos e lascas de pedras de martelo que foram habilmente coletadas para criar arestas vivas para cortar, raspar e esmagar. Feitas de lava, quartzito e sílex, elas mostram que os hominídeos escolheram seus materiais cuidadosamente com base em sua qualidade e função, sendo que algumas pedras ainda cabem perfeitamente na mão para uso. O local também abriga dentes fósseis pertencentes ao Paranthropus, um extinto primo dos humanos com mandíbula e dentes enormes. O Paranthropus poderia ter sido o criador e usuário das ferramentas ou pelo menos ter compartilhado a paisagem com que as criou. Descoberta número 2. Ruínas do Grande Zimbábue. As ruínas de pedra monumental do Grande Zimbábue servem como o maior centro urbano da Idade do Ferro. Ao sul do Saara, esse elaborado complexo foi construído ao longo de 3 séculos para se tornar o centro do Reino do Zimbabué, dominando a África Austral de 1000 a 1450 d.C. As enormes paredes que ainda hoje existem fornecem pistas sobre como essa civilização avançada e antiga tomou forma. Esquecidas após o seu abandono, as ruínas impressionantes começaram a atrair a atenção de forasteiros no século XVI. Comerciantes portugueses aprenderam sobre as fabulosas estruturas de pedra construídas no interior há muito tempo pelos ancestrais dos africanos locais, durante a colonização europeia da África. O debate acirrou-se sobre se os africanos nativos poderiam erguer tal arquitetura grandiosa, mesmo depois que escavações arqueológicas confirmaram sua construção pelo povo Shona local. Alguns ainda defendiam influências externas. As ruínas incorporaram 1.300 acres e abrigaram 20.000 residentes em seu pico. Enormes recintos de pedra protegiam a elite governante, enquanto plebeus viviam nas proximidades. Artesãos, agricultores e sofisticados sistemas de irrigação permitiam que a agricultura sustentasse a cidade. Artefatos primorosamente esculpidos atestam o domínio artístico da civilização Shona, que depois de esgotar os recursos vitais da cidade, optou por abandoná-la. Descoberta número 1. Meio humano, meio cachorro. Criaturas míticas povoaram o folclore em todo o mundo. Ao longo da história humana, culturas em todo o mundo contam histórias de seres híbridos que são parte humanas, parte animais. Lobisomens, centauros e esfinges são apenas alguns dos amálgamas interespécies imaginados na antiguidade. Contudo, avistamentos contemporâneos sugerem que esses seres podem ser mais do que apenas lendas, já que alguns afirmam que criaturas meio humanas, meio caninas, vagam por áreas remotas da África até hoje. Supostamente, bípedes com características humanas e caninas, os chamados homens-cachorros, geram relatos periódicos de testemunhas oculares em toda a mata africana. Em 2017, residentes de Limpopo, na África do Sul, afirmam ter avistado frequentemente supostos homens-cachorros com cara de hiena, com mais de 2 metros de altura, rondando a região. Basta olhar essas filmagens. Essas duas criaturas
são definitivamente cães, mas para a terceira, podemos dizer que a única coisa certa é que ela definitivamente não é um cachorro. Longe de ser um caso isolado, as tribos da Libéria também falam de misteriosas feras parecidas com cães que habitam as florestas, mas, sem evidência física ou documentação fotográfica clara, a existência dos aparentes homens-cachorros segue permanecendo um mistério não revelado. Atenção! Antes de continuarmos com o nosso vídeo, quero falar sobre uma coisa muito importante. Bom, Patrícia, agora a gente fala sobre um assunto que mexe com a vida de muita gente. Eu tenho muita gente que eu conheço também, você também. É ansiosa? Ai, Edu, eu confesso que em muitos momentos eu sou ansiosa sim, viu? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde revelou que essa doença atinge quase 20 milhões de pessoas no nosso país. A boa notícia é que, junto com o tratamento médico, existem outras formas de aliviar a ansiedade. Essa doença está literalmente acabando com as pessoas. São mais de 20 milhões de brasileiros com ansiedade. 90% dessas pessoas hoje estão procurando ajuda urgente e as outras 10% já não estão entre nós. Eu preparei para você um passo a passo para você curar a sua ansiedade e viver sem as dores no peito que você tanto sente. Clique no link abaixo que está na descrição deste vídeo para ver esse passo a passo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.